Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha saudação, meu amado irmão e irmã, que está aí na sua casa, que acompanha sempre a reflexão do Evangelho. Esse é o momento em que nós queremos estar todos ouvidos para escutar a santa palavra de Deus, que é alimento e luz para o nosso caminho. E hoje é um dia de festa, porque nós estamos celebrando a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria e patrono da Igreja. São José tem um lugar muito especial na Igreja, muito especial na história da salvação, né? Ele é sempre invocado como aquele que providencia as coisas, providencia o necessário. Que nós então possamos pedir a intercessão de São José para que em tudo possamos fazer a vontade de Deus, que Ele também possa providenciar o mais necessário para a nossa vida diária. Vamos então rezar a oração do dia para iniciarmos esse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção o Evangelho de hoje. Nós temos duas opções, mas nós vamos ler e meditar. Aqui está em Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18, depois do 21 ao 24. E diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, celebrando hoje a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, somos convidados a refletir sobre esse homem que é tão importante para a nossa fé, tão importante para a história da salvação. Quem foi José? De José se diz pouquíssimas coisas na palavra de Deus. Sabemos que ele era da descendência de Davi, então, ao adotar Jesus como seu filho, ao fazer de Jesus seu filho, ele garante que Jesus também tem a descendência davídica, conforme era a expectativa do povo de Israel, de que um dia viria um Messias da descendência de Davi. Possivelmente José era da região de Belém, tanto é que no recenseamento ele e Maria vão a Belém para se registrarem. Mas, talvez por motivo de trabalho, José acabou fixando sua morada em Nazaré, no norte da Palestina. Pois bem, de José, a palavra de Deus diz que era justo. Diz apenas isso, que José era um homem justo. E o que significa isso? Que José era alguém que buscava pautar sua vida na observância da vontade de Deus. Não apenas o cumprimento da lei dos mandamentos como um ato externo, mas buscando compreender, discernir em cada circunstância a vontade de Deus. E nós vemos o quanto esse adjetivo conferido a José como sendo justo se realiza logo no início da missão. Este homem,
que tinha outra perspectiva de vida, outros sonhos, recebeu então a graça, a missão de ser o pai adotivo de Jesus. No início, certamente, José passou por uma grande crise, porque ele que amava Maria, de repente, a vê grávida, e sabe muito bem que o filho que ela está gerando não é dele. Ele pensa em deixá-la em segredo, porque naquele tempo a pena para a mulher que ficava grávida antes do casamento era o apedrejamento. E ao fugir, é como se José estivesse então livrando Maria desta pena e com isso pudesse preservá-la. Mas no meio desta crise, José sonha. Interessante, uma outra característica da vida de José é que ele é um sonhador, ou seja, alguém que se abre para realizar o projeto de Deus, para deixar que Deus sonhe, que Deus haja na sua vida. Em sonho, José é avisado que o que estava acontecendo a Maria e o que estava acontecendo a ele era obra e graça do Espírito Santo e que ele não deveria ter medo. Nós vemos então que José foi esse pai terreno de Jesus, certamente o ensinou a sua profissão, certamente ensinou valores a Jesus, o ensinou a fé a Jesus. E depois nós não sabemos mais nenhuma outra informação sobre José, certamente ele deve ter falecido antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Então, meus irmãos, contemplando hoje São José, rezando a São José, nós também aprendemos a pautar a nossa vida de acordo com a busca sincera da vontade de Deus, a deixar que Deus sonhe também na nossa vida, porque o sonho de Deus para nós é só o nosso bem-querer. Que São José interceda por nós, interceda por nossas necessidades e que ele, então, nos ajude a acolhermos o seu divino Filho em nossa vida. São José, rogai por nós. Que Deus abençoe você. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim a